Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, aos que nos acompanham aqui presencialmente pelas redes sociais, à imprensa, em especial aos radialistas, pela passagem do seu dia hoje, aqui nas pessoas do Fortesc e do Sabino, que são radialistas. Na semana passada foi falado a respeito de faixas elevadas e lombadas, e eu fiquei de trazer a informação, e eu quero começar a minha manifestação de hoje trazendo essa resposta, e eu pediria então ao Johnny que colocasse ali as fotos das lombadas. Eu não tenho fotos de todas, porque eu fui verificar isso hoje, mas ali aparecem fotos, então, da Alberto Torres, da Luiz Ballman, da Rua Benjamin Constant, da Otto Eduardo Lepper, e tem ainda as faixas elevadas na Mandos Rudnick, na Rua Augusto Ferdinando Cobes e na José Prus. Foram 7 lombadas feitas agora no ano de 2022, de fato no ano de 2021 não foram feitas nenhuma, e tem mais algumas previstas para serem feitas ainda este ano, e no decorrer das sessões, das próximas sessões, poderão ser colocadas aqui ainda. Gostaria de falar também ali a respeito da Estrada das Neves e da Rua José Rickel. Repetir o que eu falei na última sessão, e acho que isso é importante para aqueles que não nos ouviram na sessão passada, ou para aqueles que ouviram, para deixar bastante claro. A Estrada das Neves, ela teve todo um trabalho de saneamento básico, onde foi feita a licitação pelo SAMAI, e esta empresa fez, então, esta parte do trabalho. Conjuntamente a isto, a Prefeitura fez uma licitação com outra empresa, que foi a vencedora, para fazer, então, a parte da base, subbase, drenagem e a pavimentação asfáltica, as calçadas e toda a sinalização. Infelizmente, essa empresa que foi a vencedora para fazer este trabalho, ela desistiu da obra, e isso atrapalhou bastante o andamento das obras ali na Estrada das Neves e José Rickel. A parte de drenagem e subbase drenagem, subbase drenagem, ela é necessária para que a nova pavimentação fique com a qualidade que é desejável. Foi feita uma nova licitação para a contratação, então, de uma nova empresa, onde tiveram 3 empresas que participaram, e a terceira empresa, ou enfim, uma das 3 empresas, foi inabilitada por falta de documentação, mas esta empresa avisou que entraria com recurso. Então, não puderam ser abertos os envelopes naquela oportunidade, devido ao fato da empresa manifestar o seu desejo de fazer recurso. O prazo encerrou-se na sexta-feira e a empresa não apresentou o recurso. Então, na quarta-feira, já está agendado para ser aberta as propostas que foram feitas pelas outras 2 empresas. E bom dizer que são 2 empresas que prestam um bom trabalho, então, o que provavelmente vai ser feito um bom trabalho ali na Estrada das Neves e na José Rickel. Falando também a respeito do tapa-buracos, que foi feito ali na Estrada das Neves, e o nome é esse, tapa-buracos, porque a empresa que foi contratada pelo SAMAI está fazendo esse reparo, e ele é paliativo mesmo, não é uma colocação de material abundante, porque vai ser um material que vai ser jogado fora. Como a empresa que vai vencer a licitação, que está ali nas propostas, ela vai ter que retirar toda a pavimentação, vai fazer uma escavação de 36 centímetros em toda a extensão da Estrada das Neves e José Rickel. Então, todo o material que neste momento for jogado ali em cima, vai ser jogado fora depois. Então, ali, volto a dizer, é paliativo, é só para que aquelas vias fiquem, no mínimo, transitável. Então, não é um reparo para ficar lá permanente. Com a abertura das propostas agora na quarta-feira, e não havendo recurso pela segunda colocada, porque poderá ter, e não havendo, a ordem de serviço vai ser assinada logo em seguida, e a obra pode ser começada ainda este ano, ainda este mês, se for o caso. Dependemos dessas situações que são alheias ao controle da administração, mas
esperamos que o mais rápido possível seja resolvido. Uma outra colocação ainda a respeito da Estrada das Neves e José Rickel. A Secretaria de Obras, nesse momento, como está contratada esta obra, licitada e contratada, ela não pode estar fazendo intervenções. Então, quem está fazendo intervenção é a empresa que fez o saneamento básico nessas duas vias. Quero falar também aqui a respeito da Rua Augusto Wunderwall, que, de fato, é lamentável o tempo que está demorando a obra, todos os transtornos que ela está trazendo às pessoas que ali trafegam, às pessoas que têm comércios ali naquela região, aos moradores, enfim, a todas as pessoas que precisam fazer uso daquela via. Todas as colocações que foram feitas aqui anteriormente, acredito que são 100% corretas. Nós não estamos lá o tempo todo para saber o transtorno que essas pessoas enfrentam. Mas é necessário que se coloque algumas situações, porque se não for feita essa colocação, poderá passar-se a impressão de que nada está sendo feito para reduzir os problemas que estão acontecendo naquelas vias. Convidaria os vereadores para conversar com o fiscal da obra, e aqui nesse momento não é o caso de colocar o nome dele, mas para ver com ele e somar a quantidade de notificações que ele fez à empresa. Então, a empresa, de fato, está dando um trabalho muito grande. Ela, diria que, palavras minhas, uma vontade própria de trabalhar, mas ela não deixa vencer os prazos e a prefeitura fica de mãos atadas em tomar alguma providência maior. No caso da empresa lá da Estrada das Neves e José Rickel, que desistiu de fazer a obra, porque disse que não tinha condições de fazê-la, então não tivesse nem vindo participar da licitação, mas enfim, a prefeitura abriu um processo administrativo e está assim apurando as responsabilidades. No caso da Augusto Wunderwall, não se estouram os prazos para que a prefeitura possa abrir um processo administrativo. Então, essa empresa ela tem esse cuidado. É importante dizer que existe um montante bastante grande de recursos que não foram pagos ainda à empreiteira e que somente serão pagos quando a Augusto Wunderwall estiver pronta, com todas as observações que foram feitas, inclusive na situação dos meios-fios que precisam ser verificadas lá. Então, é importante que se diga isso para que não se fique a impressão de que nada está sendo feito. Na mesma atuada de que nada está sendo feito, é importante que se fale aqui que, embora essa administração tenha muito a realizar, não vai conseguir realizar tudo, obviamente que não, mas eu quero lembrar aqui algumas coisas que eu pontuei agora nesses últimos minutos, que a dona Francisca, que estava há quase uma década sem solução, solucionado está. O raio-x, que ficou mais ou menos 10 anos também sem uma solução, solucionado está. O georreferenciamento e o plano diretor, duas situações importantíssimas para que se pense com mais clareza, com mais objetividade no futuro, para que se tenha um planejamento, para que se coloque aqui na cidade um instituto de planejamento, estão a passos largos e logo estaremos com essas duas situações prontas. Nós temos a situação das funerárias, que estava há décadas pendente de licitação, e agora, na última semana, foram habilitadas as 3 empresas que vão poder operar aqui na cidade. Foi resolvida a questão da licitação. Nós temos o transporte público, que é necessário fazer a licitação, e na sessão passada eu já falei que nós vamos ter reuniões aqui na Câmara de Vereadores com o Executivo e também audiência pública, porque a licitação, o edital de licitação ele vai ser publicado, mas antes disso existem algumas pendências a serem resolvidas, inclusive se faz necessária a conversa com a Câmara de Vereadores aqui, porque é importante essa conversa antes mesmo de lançar o edital de licitação. Temos a questão da Transpão, que é uma situação que está há bastante tempo pendente de solução.
as licenças ambientais, os pedidos estão sendo encaminhados, a conclusão do projeto de execução está sendo feito para que, quiçá, seja liberado e essa via possa ser feita. Nós temos a situação das férias nos postos coletivos, que agora elas não ocorrem mais, e os postos de saúde atendem a comunidade, mesmo nos meses de dezembro e janeiro. Nós temos os atendimentos em alguns postos sob demanda, que tem resolvido bastante o problema que antes tínhamos de enormes filas e enorme tempo de espera no hospital. Nós temos ainda as várias reformas, nós temos as dezenas de ruas que estão sendo feitas, e nós temos a licitação da Avenida Antônio Casement, que vai acontecer nos próximos dias, e esta também é uma das 3 principais entradas da cidade, embora ali eu entenda, e eu uso aquele espaço, então eu entendo que ali vai ter menos problema do que na Wunderwall e na Estrada das Neves, porque nós temos a Avenida São Bento, que poderá ser, sim, o desvio para enquanto essas obras estiverem acontecendo ali na Antônio Casement. É importante dizer que, porque eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, por que não se termina Augusto Wunderwall primeiro e depois a Estrada das Neves, para depois, então, começar Antônio Casement? Antônio Casement é uma verba que vem do governo do Estado e tem que ser feito nesse ano para que se possa aproveitar essa verba. Então, existem situações que são necessárias serem feitas naquele momento. Desde já, eu espero que a Augusto Wunderwall tenha uma empresa vencedora e que faça um trabalho mais a contento do que este que está sendo realizado na Augusto Wunderwall, e espero também que Augusto Wunderwall acabe a sua obra o quanto antes, para que as pessoas que dali precisam usar aquelas vias como o ir e o vir de casa, do trabalho, da escola e tudo mais, não precisem continuar enfrentando esses transtornos que estão enfrentando nesse momento. Então, dito essas palavras, devolvo o restante do tempo e agradeço. Boa noite a todos.